Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz irá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 12 de novembro de 2024, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Estudo bíblico de toda terça-feira, nessa noite abençoada. E antes de darmos início, vamos aqui fazer uma oração, agradecer a Deus por essa noite abençoada em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos como igreja, Pai, para estar aqui estudando a Tua poderosa palavra, meu Deus. Desde já quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, e abençoar cada vida que vai acompanhar esse estudo, meu Deus, seja ao vivo, seja depois também pelas redes sociais, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, e nos iluminar nesse tema tão importante que é a promessa de um novo coração. Nós sabemos, Senhor, que nós só podemos ver e entrar no Teu reino se nós nascermos de novo, se nós tivermos um novo coração, Pai. Então que nessa noite, Senhor, o Senhor venha operar algo sobrenatural nas nossas vidas através desse estudo bíblico, e eu quero estar abençoando cada vida e te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje um tema bem abençoado, um tema bem importante para todos nós, a promessa de um novo coração. Irmãos, estava estudando a revista e esse tema é bem interessante, é um tema realmente bem abençoado, amém? Então nós já vamos aqui, sem perda de tempo, já para o tema aí que eu vou estar colocando na sua tela aí também. O tema de hoje é a lição número 7, a promessa de um novo coração, a promessa de um coração novo. E nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, que tem como título central as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel
porque fiel é o que prometeu. Para vivermos as promessas de Deus também, nós precisamos, irmãos, ter este novo coração que Ele mesmo prometeu. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua tela. Deixa eu arrumar aqui. O texto áureo está na sua tela e está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É forte, né, irmãos? Antes de nascermos de novo, a Bíblia fala que nós temos um coração de pedra, né? Um coração endurecido. Nós vamos entender aqui que esse coração endurecido simboliza também, irmão, sabe o quê? Simboliza uma mente fechada para as coisas do Senhor, para as coisas do reino. Porque o coração na Bíblia está ligado à mente. Nós vamos entender isso melhor no decorrer da lição. Amém? E nós já vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Glória a Deus. Já temos irmãos aí, né, na live aí, dando boa noite. Então que Deus abençoe minha família, minha esposa, meus filhos. Já está aí também a missionária Raimunda, apareceu aí também, né? Deixa eu ver aqui, está a missionária Raimunda. Nossa irmã Ingrid está aí também. Nossa irmã Marcela está aí também. Que Deus abençoe todos. Irmão Sebastião Almeida. Que Deus abençoe também, né, irmãos? Tudo bíblico. Volta e meia sempre, né? Um ou outro descobre o estudo bíblico também. Quero também mandar um alô para a missionária Neucilene, que mandou mensagem, né? Dizendo que o estudo está uma bênção também. Então que Deus abençoe a missionária Neucilene também. Deus abençoe também nossa irmã Jordânia, que diz que tem acompanhado também pelas redes sociais. Então é uma bênção do Senhor. Nossa irmã Irenilde já está aí também. Que Deus abençoe a todos. E um bom estudo, irmãos. Um estudo abençoado para todos. Vamos aqui. Leitura bíblica. E eu convido todos os irmãos a ficarem até o final, né? Irmãos, eu sei que vai aparecer de tudo. Distração, impedimento, que vai querer te tirar dessa aula. Mas não saia dessa aula, irmãos. A bênção só vem para as nossas vidas quando nós ficamos até o fim. Irmãos, não deixe nada te impedir de ser abençoado nessa noite. Leitura bíblica em classe. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29 e Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Você pode estar anotando aí, né? Você que tem sua revista também. Você pode estar aí, em nome de Jesus Cristo, sempre lendo as leituras bíblicas, porque é muito importante para a aula. Então vamos aqui já para a apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos, e os 3 objetivos são: conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo e elencar as promessas para o coração novo. Glória a Deus. Vamos lá, introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Muito forte essa parte, né? Aqui diz que o coração na Bíblia, irmãos, é o centro da vida. Todas as nossas decisões, irmãos, nós vamos tomar elas de acordo com aquilo, todas as decisões corretas nas nossas vidas, né? Todas as decisões do alto, nós vamos tomar elas quando Deus colocar nos nossos corações o discernimento correto. Nós só vamos tomar as decisões corretas, concernentes ao reino de Deus, quando Deus colocar o discernimento dele dentro dos nossos corações. Quando ele confirmar. É aquilo que nós chamamos de confirmação. A Bíblia fala que quando nossos corações não nos acusam, nós temos paz com Deus. Olha só, e aqui fala de cuidar do coração, nesse primeiro tópico.
nessa introdução, né? Fala de cuidar do coração. Irmãos, tem um versículo que eu acho bem forte, que eu vou compartilhar aqui com os irmãos, já a primeira referência, vou colocar aí na sua tela. Esse versículo está aqui, ó, Provérbios 4, versículo 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma tradução que diz: sobre tudo que se deve guardar, né, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas da vida. Tá vendo, irmãos? Que o nosso coração ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus para nós tomarmos as decisões corretas, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, aquilo que ocupar o nosso coração é que vai determinar a nossa vida. Isso é muito forte. Aquilo que ocupa o nosso coração é que vai determinar a nossa vida, se nós vamos ter uma vida abençoada ou não. Porque a Bíblia fala que aonde estiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração também. E o nosso tesouro tem que ser Deus, né? Nosso coração tem que estar em Deus. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui. Olha só, isso é muito importante, irmãos. Todas as saídas da vida. Aí a Bíblia ainda diz o seguinte, né? Sobre tudo que se deve guardar, existem várias coisas importantes nessa terra. Existem muitas coisas que nós poderíamos pensar de importante nessa terra. Mas aqui fala sobre tudo. Sobre tudo é em primeiro lugar. Guarde o seu coração, porque dele depende as saídas da vida. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar para o subtópico 1, que diz: o coração na perspectiva bíblica. Vamos aprender o que é o coração biblicamente falando? Porque quando nós falamos de coração, sem analisar a Bíblia, sem estudar a Bíblia, nós pensamos em quê? Nós já pensamos logo no nosso órgão, né? O órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Nossa irmã Maria Alice, né? Nossa levita Maria Alice já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, quando nós falamos humanamente falando, quando nós falamos de coração, nós já pensamos no órgão que bombeia sangue para todo o corpo, né? E para você ver o tanto que o coração é importante, tanto fisicamente, biologicamente, como também espiritualmente, né? Porque o coração, irmãos, é o músculo que bombeia sangue para todo o corpo. O nosso coração, no sentido bíblico, que se refere ao nosso homem interior, ele também bombeia vida para toda a nossa existência. Amém? Fazendo uma comparação aqui, né? Então vamos lá, subtópico 1, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Quero cumprimentar também nosso irmão Hélio Lopes, né, que está aí também, meu colega de trabalho, Deus abençoe. E também o João Kleber, né, que está aí também, nosso levita João Kleber. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. Na Bíblia, de modo geral, na Bíblia a palavra coração se refere ao homem interior. Ele revela a nossa vida mental, ele está relacionado com a nossa vida mental, emocional e espiritual. Ou seja, é aquela parte invisível. Nós somos compostos de duas partes, né? A parte material, que é o nosso corpo, e a parte imaterial, que é a nossa alma e é o nosso espírito, é o nosso homem interior. E o coração na Bíblia quer dizer isso, quer dizer que é o nosso homem interior. O coração na Bíblia também, irmãos, o coração na Bíblia, ele é o centro da razão, da nossa razão e o centro da emoção. O coração na Bíblia, ele é o centro da razão e o centro da emoção. Então, deu para perceber que o coração ele está relacionado com o nosso entendimento e também com as nossas ações. Ele está relacionado com a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Por isso que quando Deus nos dá um novo coração, ele muda a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. A nossa maneira de entender o mundo, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela muda e com isso as nossas ações também mudam.
porque o coração está ligado à razão e à emoção. E todas as decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas também, nós temos que tomar essas decisões com a razão e também ter as nossas emoções, irmãos, sob controle. Porque se nós não tivermos a nossa emoção sob controle, nós podemos tomar as decisões erradas. Existe algo, né? Cientificamente falando, existe algo que se chama inteligência emocional. Aquilo, né, que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. E nós precisamos do fruto do Espírito para nós termos controle sobre todos os nossos pensamentos, termos domínio sobre todas as nossas ações. Nós temos que ter o fruto do Espírito para ter equilíbrio nas nossas vidas e tomarmos as nossas decisões da maneira correta. Já ouviu falar, né, que nós não devemos agir na emoção? Então não é as nossas emoções que têm que nos controlar. Somos nós que temos que controlar as nossas emoções. Para isso, quando Deus nos dá um coração novo, Ele nos dá um coração sábio. Um coração novo é um coração também que possui a sabedoria de Deus. E todos nós precisamos dessa sabedoria para viver bem, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz, para ter uma vida em paz. Nós precisamos dessa sabedoria de Deus, nós precisamos desse equilíbrio. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos, vamos prosseguir. Já demos aqui uma introdução, né, abençoada, então nós vamos prosseguir aqui. Subtópico 2, a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, versículo 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão na nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Então, deixa eu explicar isso aqui, né? A questão da circuncisão do coração. Irmãos, no Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com Abraão, ela exigia algo para que aquela aliança fosse selada. Era exigido algo. E o que se exigia para que essa aliança fosse selada no tempo de Abraão? Se exigia, né, que todos ali, aqueles que fosse da descendência de Abraão, que tivesse essa aliança com Deus, se circuncidasse. O que quer dizer isso? A circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão, irmãos, era uma cirurgia, né, que era feita. É claro que não era a cirurgia, né, das maneiras que são feitas no mundo moderno, no mundo atual, que hoje em dia tem todo tipo de equipamento e tudo, né? Não. Era uma cirurgia bastante dolorosa e era uma cirurgia física que era feita nas partes íntimas do homem, né? Já deu para entender. Então eles usavam muitas vezes ali umas pedras cortantes, né, irmãos? Usavam ali objetos cortantes para se fazer essa cirurgia, para mostrar que tinha uma aliança com Deus. Essa era a maneira do povo judeu, né, do povo hebreu, mostrar que tinha uma aliança com Deus, para confirmar essa aliança. Então veja que era uma coisa muito dolorosa, né? E era uma coisa que marcava muito a vida da pessoa. Hoje em dia, essa circuncisão, hoje em dia, essa confirmação, essa cirurgia, não é feita mais fisicamente, mas hoje em dia, essa circuncisão é no nosso coração. A marca que nós temos, que nós carregamos, que nós temos uma aliança com Deus, hoje em dia essa marca não é mais no corpo físico, mas é uma marca no coração. Essa é a marca da nova aliança, que nós temos essa aliança com o Senhor. Amém? Ela é no coração, irmãos. Aqui eu destaquei, ó. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a marca que nós temos com Deus, que confirma essa nova aliança. E aqui eu já quero ler outro texto com os irmãos. Vou colocar aí na sua tela. Vou estar lendo outro texto que se chama Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão
a que o é exteriormente na carne. Versículo 29 diz: mas é judeu o que é no interior. Tá vendo aí o que fala do interior? Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Glória a Deus. Aqui, apesar de estar citando os judeus, irmãos, aqui ele está estendendo esse ensinamento para toda a igreja. O judeu, muitas vezes, o judeu achava que fazia parte da aliança de Deus só por ser judeu. O apóstolo Paulo já quis ensinar aqui algo mais profundo, irmãos. Hoje em dia, quem faz parte da aliança com Deus não é apenas a tradição judaica que o povo tem que se circuncidar, não. O que hoje em dia confirma essa aliança com Deus é aquilo que o Espírito Santo opera no nosso coração. Glória a Deus. Então essa aliança agora não é mais algo visível, mas é algo invisível, algo operado dentro de nós. Glória a Deus. Creio que já ficou bem claro a circuncisão do coração. Nossa irmã Marcela escreveu um comentário aqui, deixa eu ver o que ela falou. Pastor, irei para o culto quinta. Ah, tá se explicando. Explicando porque que não foi domingo, né? Teve que levar um ponto. Ah, tá, sim. A Nilma falou, irmã Marcela, e nós vamos estar orando aqui, para que a irmã se recupere bem e quinta-feira esteja lá em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Aureni tá bem. Nossa irmã Aureni também está aí, Deus abençoe a irmã Aureni e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então ficou claro que a circuncisão do coração, é uma marca que nós carregamos dentro de nós e não mais fora. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar para o subtópico 3. Vou botar aí na sua tela. Subtópico 3. Um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias 31, versículo 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Amém? Glória a Deus? Então olha só, irmãos, que interessante. Nós já falamos aqui, que a marca interior, o que nós carregamos no nosso interior, é que confirma essa aliança. Aí ontem mesmo, é interessante que ontem mesmo eu estava ouvindo ali era um debate bíblico que estava tendo, e eu nem escolhi o tema, eu estava vendo ali, mas como Deus sempre confirma o tema do estudo, eu achei algo interessante, Tinha um dos debatedores, estava se apresentando como cristão, só que ele estava dizendo que ele iria ainda se batizar e iria fazer também a circuncisão física, igual os judeus fazem. E ali o outro debatedor, explicando para ele que hoje em dia não é mais assim, que hoje em dia não precisa mais dessa circuncisão física. E aliás, ele citou um texto de Gálatas capítulo 3. Depois os irmãos leiam ali Gálatas capítulo 3, podem ler todo o texto de Gálatas que explica muito disso. Lá em Gálatas vai dizer que se alguém hoje em dia na nova aliança se circuncidar, na verdade essa pessoa não pode se considerar cristão. Na verdade essa pessoa está negando a Cristo. Porque hoje em dia não é mais esses rituais, irmãos, externos, que mostra que nós somos nascidos de novo em Jesus. Não é mais rituais externos, mas é uma mudança no nosso interior. Porque o Antigo Testamento era só ilustração do que viria. O Antigo Testamento era só uma figura do que viria. Hoje em dia Deus não espera uma mudança externa. A mudança externa ela até vem, mas a mudança externa ela vem acompanhada de uma mudança interna em primeiro lugar. Jesus Cristo certa vez repreendeu os religiosos ali, porque os religiosos estavam muito preocupados, porque os discípulos não lavavam as mãos. Aí Jesus explicou para ele: vocês estão muito preocupados em lavar as mãos, mas não é o que vem de fora que contamina o homem. Na verdade é o que sai de dentro que contamina o homem.
É aquilo que está dentro do coração do homem é que contamina todas as maldades, todos os sentimentos ruins. É isso que contamina o homem. Aí Jesus falou, ó, lave primeiro o interior do copo para que o exterior também seja limpo. Então não é que Jesus não se preocupa com o nosso exterior. Jesus também, né? É claro que nós temos que dar um bom testemunho exteriormente falando também. Nós não vamos andar de qualquer jeito na presença de Deus. Mas, irmãos, Jesus Cristo falou, primeiro você lava o interior do copo para que o exterior seja limpo também. Então, a mudança exterior, ela só é válida quando ela é acompanhada de uma mudança interior também. Primeiro o interior muda, aí depois o exterior, o externo também vai mudar. Amém? Porque senão, irmãos, ia ser muito fácil. Quando a gente aceitasse Jesus, a gente ia colocar uma roupinha bonitinha, ia colocar um terno bonito, né? Igual a gente faz, né? Coloca uma roupa bonita, coloca um terno bonito, coloca a Bíblia debaixo do braço e pronto, fala, pronto, agora eu sou cristão. Então não é isso que define que nós somos cristãos nascidos de novo. O que define é uma mudança interior. E não é uma meia mudança, não, é uma mudança completa. É o novo nascimento que nós vamos falar ainda nessa lição, irmãos. É se tornar realmente uma nova criatura. Não são novas roupas que vai definir que nós somos cristãos. Mas sim, irmãos, uma nova veste espiritual. Não vestes externas, mas uma veste espiritual. É uma mudança de espírito. É uma mudança de mente. É uma renovação da nossa mente. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos para o tópico 2 que está aí na sua tela. Tópico 2. O coração de quem está em Deus. O coração de quem está em Deus. Subtópico 1. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, aqui eu destaquei algo que falou. Por isso, essa pessoa, né, ela passa a enxergar o reino de Deus. Na Bíblia, nós temos ali o episódio de quando Jesus Cristo ele teve um encontro com Nicodemos, né? Olha só a situação de Nicodemos. Nicodemos, ele era ali um homem influente, ele era um homem poderoso e ele era um homem que conhecia muito a palavra de Deus. Ele conhecia muito as escrituras sagradas. Ele era mestre em Israel, né? Ele conhecia ali as escrituras. E Jesus foi ter um encontro com ele. Veja que esse encontro foi até de noite, né? A Bíblia relata que esse encontro foi de noite. Talvez Nicodemos não queria ele ser visto com Jesus, apesar de conhecer todas as escrituras, né? Pode ser que ele ainda não queria ser visto com Jesus. E ali Nicodemos, ele falou algo interessante para Jesus. Ele falou assim: olha, eu sei que o Senhor realmente, né, é o Filho de Deus, porque não teria como operar esses sinais se Deus não tivesse. Nenhuma pessoa conseguiria operar esses sinais que o Senhor opera se Deus não estivesse com essa pessoa. Então ele reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Agora Jesus olhou para ele, irmãos, no lugar de Jesus elogiar, né, falar muito bem, parabéns, não. Jesus olhou para ele e falou: pois eu te digo, necessário é nascer de novo. E ele não entendeu ali na hora: como eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Tá vendo que ele não conseguia enxergar ainda as coisas espirituais? Ele não conseguia entender as coisas espirituais? Aí Jesus falou: pois eu digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Aqui eu destaquei, irmãos, olha só, a pessoa ela passa a enxergar o reino de Deus. Ou seja, se a gente não nascer de novo, a gente não consegue enxergar as coisas espirituais. Enxergar no sentido de entender. Porque no mundo espiritual nós enxergamos com a mente. E a única maneira de nós enxergarmos com a mente é termos realmente a nossa mente transformada para passar a enxergar o reino de Deus. É por isso que muitas vezes a gente até não entende, né?
A gente olha assim para as pessoas que ainda estão afastadas de Deus e a gente pensa, nossa, como é que essa pessoa não vai buscar a Deus? Como é que essas pessoas não entendem que tem que buscar a Deus, que tem que mudar a atitude, que tem que nascer de novo? Como essas pessoas não entendem que tem que buscar? Por que essas pessoas não buscam ao Senhor? Muitas vezes é porque essa pessoa ainda não está entendendo, não está enxergando o que tem que realmente fazer. Lá em Efésios 4, versículo 17, vai dizer o seguinte, vai dizer que as pessoas estão com a mente entenebrecidas. O que quer dizer isso? Com a mente ainda na escuridão, com a mente ainda nas trevas, não conseguem enxergar as coisas de Deus. Por isso que muitos até dizem assim, eu acredito em Deus sim, eu tenho Deus no meu coração, mas irmão, você vê que a vida não muda, continua na mesma vida, continua nas mesmas práticas, não busca a Deus, não busca uma igreja para congregar, não pratica os princípios de Deus, não pratica a palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa ainda não enxerga, não consegue entender. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou entendimentos de muitos, para que eles não creiam, para que o evangelho não resplandeça sobre eles. Então a única maneira de nós enxergarmos, entendermos as coisas de Deus é através do novo nascimento. E olha só essa nova referência que eu vou colocar aí na sua tela, que está aqui em João. Deixa eu ver aqui, João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, irmãos. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver. Irmãos, decore aí, ver. Memorize aí, ó, ver, ó. Jesus aí falou, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui no versículo 5, ó, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note que no versículo 3, Jesus falou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele falou que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então primeiro nós passamos a enxergar e depois nós entramos no reino de Deus. Por isso a importância do novo nascimento, para a gente começar a entender as coisas do reino de Deus. E quando nós entendemos, aí sim nós começamos a participar do reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus, irmãos. Essa é a importância. Mas para isso tudo é operado no nosso coração. Para isso temos que nascer de novo. Irmãos, o nosso problema não é um problema externo. O nosso problema não é um problema exterior. Talvez você pense, nossa, estou passando uma dificuldade neste mundo, uma dificuldade nessa terra. Irmãos, nosso maior problema não é externo. Nosso maior problema ele é interno, ele é interior. Quando o homem caiu em pecado, irmãos, a Bíblia vai dizer que o coração do homem ele foi contaminado. E tudo quanto é coisa ruim entrou no coração do homem. Não sou eu quem digo, quem diz é a Bíblia. E nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 15, versículo 18 até o 20. Olha só o que diz, ó. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aquilo que sai da boca procede da onde? Do coração. Então qual é o problema do homem, irmãos? É o coração. E isso contamina o homem. Aí o versículo 19 diz, porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha quanta coisa ruim que procede do coração, aquele coração que ainda não foi regenerado, aquele coração que não nasceu de novo. Olha quanta coisa ruim que procede. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Tá vendo, irmãos, aquilo que nós estávamos falando? Então muitas vezes nós nos preocupamos com coisas externas, mas o maior problema está dentro de nós. Por que que Jesus ele quer regenerar o nosso coração? Ele quer regenerar o nosso coração para tirar de dentro tudo isso de ruim e colocar dentro do coração o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus preenche o nosso coração, não há mais espaço para maldades, não há mais espaço para pensamentos ruins, não há mais espaço para rancor, não há mais espaço para mágoa, para ressentimentos,
para a raiz de amargura. Tudo isso, irmãos, contamina o homem. Tudo isso adoece o homem. Se mesmo nós que estamos buscando a Deus, mesmo nós que estamos na igreja, irmãos, ficarmos guardando essas coisas no nosso coração, isso vai nos contaminar. Isso vai virar uma raiz de amargura e com isso a Bíblia fala que a raiz de amargura contamina muitos também. Quando nós estamos com o nosso coração sujo, nós contaminamos todo o ambiente também ao nosso redor. Nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos brigar, nós vamos falar mal, nós vamos levar ressentimentos e peso para onde nós formos. Por isso que o coração do cristão ele tem que ser regenerado, para que não haja mais espaço para essas coisas, mas haja só espaço para amor, para alegria, para paciência, né, para mansidão, para domínio próprio, para temperança, para bondade, para benignidade. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é gerado dentro do nosso coração. E nós não podemos guardar mais essas coisas ruins dentro do nosso coração, porque Deus ele já nos deu uma nova vida, Ele já nos transformou em uma nova criatura e nos deu um coração novo. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar, né, irmãos, como o perigo de se ter um coração triste, um coração amargurado, às vezes um coração com ressentimento. Isso é um perigo para a nossa saúde física também. Dito isso, nós já podemos avançar. Nós estamos no tópico 2 e agora nós vamos para o ponto 2, que diz assim, ó, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração medita... Irmão, só uma coisa que eu esqueci, né? Antes que eu esqueça de falar também. Quando nós falamos aqui de Nicodemos, olha só uma coisa interessante. Nicodemos, ele já reconhecia que Jesus Cristo, ele realmente era o Filho de Deus. Porque ele falou, ninguém consegue operar essas coisas se Deus não estiver com ele. Então ele já reconhecia. Agora você percebeu, mesmo assim Jesus falou, ó, mas você tem que nascer de novo. Então você percebeu que não basta só a gente reconhecer Jesus como Salvador. Não é só reconhecer, dizer que Jesus é Filho de Deus, acreditar que Jesus é Filho de Deus. Não é só isso, irmãos, que basta. Ele já conhecia a Bíblia, ele já conhecia as Escrituras e ele já reconhecia. Ele reconheceu, realmente isso é Filho de Deus. Mas ainda assim precisava ser operado um novo nascimento dentro dele. Então, irmãos, não é só a gente dizer que reconhece Jesus como Salvador, não é só a gente conhecer a Bíblia, não é só a gente ler a Bíblia, não. É algo muito mais profundo que tem que ser operado dentro de nós. É o novo nascimento que realmente tem que ser operado dentro de nós, para nós podermos ver e para nós podermos entrar no reino do céu. Tudo começa em nós crermos em Jesus, reconhecermos Ele como Salvador, tudo começa aí, mas não para aí. Tem muitas pessoas que até reconhecem Jesus, até aceitam Jesus, mas se volta de novo para o mundão, volta de novo para o pecado, abandona a Deus, ou seja, o novo nascimento não foi operado, irmãos. E nós não sabemos, né? Muitas vezes nós não vamos ter a consciência do momento exato do novo nascimento. Às vezes nós podemos ficar com alguma dúvida. Quando foi realmente que eu nasci de novo? Em que momento foi isso? Nós podemos às vezes ficar com alguma dúvida. Porque é um mistério. A Bíblia fala que é igual o Espírito, né? É igual o vento. Que o vento ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Mas ele opera, né? O vento nós não conseguimos ver. Mas nós conseguimos sentir. Nós conseguimos contemplar a ação do vento. Então, muitas vezes nós não vamos saber de onde o vento veio, para onde o vento vai, que hora que o vento veio, irmãos. Mas as evidências vão começar a aparecer na nossa vida. Quando nós mudarmos a nossa mente, quando nós mudarmos as nossas atitudes, quando o nosso caráter for moldado, aí nós vamos passar a ter certeza que o novo nascimento foi operado dentro de nós. Amém? Então não é só dizer que reconhece Jesus, mas é realmente nascer de novo. Vamos lá, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Tá vendo, irmãos? Então Maria, ela ouviu várias coisas, né? Maria teve as experiências ali com o anjo.
todos se maravilharam, né, os pastores que foram lá, falavam algumas coisas para ela, mas aonde que ela buscava o discernimento? Em seu coração. Mas o coração de Maria já tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Então nós aprendemos com isso que para nós termos o discernimento certo do que fazer e do que não fazer, nós temos que deixar que o Espírito Santo, ele opere nos nossos corações, ele passe a habitar nos nossos corações. Aí nós vamos ter o discernimento certo. Nós não vamos ser enganados. Agora diz que Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Irmãos, a palavra de Deus fala no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui eu quero trazer uma parte da lição que é muito importante para as nossas vidas. Olha só, o coração é onde a pessoa pensa, o coração é onde a pessoa compreende e tem entendimento, o coração faz planos e tem intenções, a pessoa crê com o coração é o lugar da sabedoria, discernimento e habilidade, e o coração é o lugar da memória. O coração desempenha o papel da consciência. Amém? Então veja, né, que todas as saídas da vida procedem do nosso coração. Um coração que não é regenerado, ele vai ser influenciado por todas as coisas ruins que existem neste mundo. O coração, sem ser regenerado, irmãos, ele vai ser manipulado pelo inimigo. Ele vai ser um coração duro, ele vai ser um coração rebelde, ele vai ser um coração desobediente. Nós costumamos ensinar, né? Desobediência e rebeldia não combina com cristão. O que combina com cristão é humildade e submissão. Mas o coração, quando não é regenerado, ele é contaminado. E ele vai ser manipulado pelo inimigo, pelas coisas das trevas. Mas o coração regenerado, ele vai ter o discernimento certo das coisas de Deus. O discernimento do que fazer, do que não fazer, do que aceitar, do que não aceitar, das escolhas certas a fazer. E como a Bíblia diz, né? Quando nós temos paz no nosso coração, quando o nosso coração não nos acusa, é porque nós temos paz com Deus. Agora no mundo, nosso coração carnal, nosso coração pecaminoso, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração, irmãos. E rebelde também, né? É o coração. Então veja a importância de um coração novo, do novo nascimento, irmãos, para não sermos manipulados e nem contaminados com as maldades do mundo. Um coração novo é um coração que trocou a maldade, a rebeldia, a desobediência, a insubmissão, trocou tudo isso pelo amor, pela paz, pela alegria, pela obediência, por sentimentos bons. Nós falamos isso na pregação da quinta-feira passada, né? Que tudo isso tem que ser o que ocupa o nosso pensamento, coisas boas. Coração na Bíblia também está ligado à mente. Mas da mesma maneira que coração não é um músculo, mas coração é o nosso homem interior, a nossa mente também, irmãos, não é o nosso cérebro. Quando a Bíblia fala de mente, não está falando do nosso cérebro. Nosso cérebro também é um órgão, né? Quando fala de mente, também está falando do nosso homem interior. Amém? Nossa irmã Ivani, né? A irmã Ivani está aí também, missionária Ivani, que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. E a nossa diaconisa Osmarina também, Deus abençoe em nome de Jesus. Então é isso, irmãos, o coração novo também é uma mente nova que nós passamos a ter em Cristo Jesus. Agora olha só, o subtópico 3. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração.
Tem um ditado que diz assim, né? O coração do ser humano é um território onde ninguém pisa. Não tem esse ditado, irmãos? O coração do ser humano é um território onde ninguém pisa. Esse ditado, ele pode ser verdade para os outros seres humanos, né? Mas para Deus não, irmãos. Deus, ele contempla, ele sonda. Deus, ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Deus, ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Então a pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Mas, irmãos, Deus, ele contempla a nossa real intenção. Deus, ele não sabe só o que nós vamos falar. Ele sabe também as nossas motivações do que nós estamos falando, do que nós realmente queremos dizer. Às vezes nós podemos dizer uma coisa, mas na verdade está sentindo outra. Às vezes nós podemos dizer que queremos fazer algo, mas a nossa intenção por trás é outra. Isso nós podemos até enganar o ser humano, o outro ser humano, ou enganar até mesmo nós mesmos. Mas a Deus não, irmãos. Deus, ele sonda e ele esquadrinha a verdadeira intenção no nosso coração. E para Deus o que vale não é o que a gente diz e nem o que a gente faz. Porque nós podemos fazer algo ali com segundas intenções. Para Deus o que vale é a motivação do nosso coração. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante, tem um texto que diz assim, né? Tem um texto que diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, irmãos, a melhor coisa que nós fazemos é ser sinceros. É ser sincero, ser verdadeiro com Deus, com o nosso próximo também, porque Deus não tem como a gente enganar. Ele discerne os propósitos do nosso coração. E a Bíblia ainda diz assim a respeito da palavra de Deus, né? Não há criatura nenhuma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes. Deus, ele sonda o nosso coração no mais profundo. O salmista certa vez até disse, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Perdoa até aqueles meus pecados que eu nem sei. Aqueles pecados que eu nem vejo, aqueles pecados que eu nem sei se eu cometi, se eu nem sei o que eu cometo. Até aqueles pecados que me são ocultos, Senhor. Perdoa esses pecados. Porque tem pecados, irmãos, que a gente nem sabe que está cometendo, mas está. Então o salmista já pediu perdão logo, foi por tudo. Senhor, perdoe por aqueles pecados que eu sei, perdoe por aqueles pecados que eu tenho consciência, perdoe até aqueles pecados que me são ocultos, que eu não tenho nem consciência que cometo, mas estou cometendo, então me perdoe também. É a melhor coisa que nós temos que fazer, né, irmãos? Pedir perdão até das más intenções que muitas vezes tem o nosso coração, das segundas intenções, né, que pode ter no nosso coração também. Glória a Deus, irmãos. Dito isso, vamos aqui para o último tópico da nossa lição, para nós estarmos aqui encerrando essa lição abençoada. Esse último tópico é muito importante, olha só. Promessas para o coração. Um coração feliz. Vamos falar desse coração feliz? Olha só, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio do seu Espírito, a felicidade, ela é uma realidade. Olha que maravilhoso, irmãos. Quando o ser humano tem um novo coração, ele é feliz. A felicidade é uma realidade. E aqui diz, ó, em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então veja só, irmãos, um coração trabalhado por Deus, um coração regenerado por Deus, esse coração, esse novo coração, ele contribui também para a nossa saúde física. Eu, estudando essa lição, eu aprendi algo que eu não sabia. Eu não sabia, mas eu aprendi.
E aí eu quero compartilhar com vocês também. Existe uma síndrome, isso aí é a ciência que diz, né, a medicina que diz. Existe uma síndrome, irmãos, que chama síndrome do coração partido. Eu nunca tinha ouvido falar, né, mas estudando essa revista eu descobri isso. Essa síndrome chama síndrome do coração partido. E o que é isso? É um coração triste, é um coração angustiado, é um coração amargurado. E essa síndrome, ela pode fazer com que os tendões do nosso coração se rompam. Irmãos, essa síndrome, ela pode fazer com que os tendões do nosso coração se rompam. Já ouviu muitas vezes a pessoa falar, aquele ali morreu de desgosto, morreu de tristeza? Isso realmente existe. A síndrome do coração partido. Pode causar até morte. Pode causar arritmias. Pode causar infarto. Um coração triste, um coração angustiado, ou um coração amargurado, às vezes um coração ali com rancor, com mágoa, pode causar infarto, pode causar arritmia, pode causar sopro, várias coisas, várias doenças podem vir. E existe essa síndrome que chama síndrome do coração partido. Talvez essa palavra vai alcançar, né, corações partidos nessa noite. Então por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então vamos tirar, irmãos, vamos tirar de dentro de nós tudo que é ruim. Vamos tirar os ressentimentos, as mágoas, as raízes de amargura, até as lembranças, né, de uma dor, de uma decepção. Isso não vai trazer nada de bom para a gente. Ficar lembrando dessas coisas, ficar guardando essas coisas dentro do coração, isso pode até mesmo causar a nossa morte. Nossa irmã Matias Nogueira está aí também, né? Ou a irmã Matias ou é irmão Matias, né? Não sei, tem um casal ali na foto. Se eu errei, me perdoe aí, né? Matias Nogueira. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. Temos que ter cuidado com o nosso coração. Certa vez eu tive ali uma pequena arritmia, né? E eu cheguei ali no médico para fazer os exames. Aí o doutor falou, né? Como anda o seu nível de ansiedade? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Como anda o seu nível de ansiedade? Eu pensei, rapaz, tá vendo? Então andar ansioso demais, preocupado demais, isso pode até causar doenças cardíacas no nosso coração também. E sabe qual é, irmãos, o melhor tratamento de beleza que existe? Às vezes as pessoas querem fazer vários procedimentos de beleza, né? Então, irmãos, sabe qual é o melhor tratamento de beleza que existe? O melhor tratamento de beleza que existe é um coração feliz. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Vamos ler aqui em Provérbios, irmãos. Provérbios capítulo 15. Olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz assim, ó. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É forte, né? O coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o coração alegre, ele embeleza o rosto. Ele deixa o rosto mais bonito. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Todos nós, né, eu creio que já vimos alguma pessoa que está triste, alguma pessoa que está ali angustiada, né? A gente vê que aquela pessoa fica abatida, a gente não vê que aquela pessoa não está bem. Ou nós mesmos, né, quando passamos por um momento de angústia, de abatimento, a nossa fisionomia não muda, irmãos? A nossa fisionomia muda. Nossa fisionomia fica pesada, né? Às vezes dá aquelas olheiras, né, irmãos? Às vezes até mesmo inchaço. Tudo isso pode acontecer. Se o coração estiver triste, se o coração estiver abatido, angustiado, tudo isso pode acontecer. Agora aquela pessoa que é sempre alegre. Então, irmãos, podemos dizer que não existe gente feia. Existe muitas vezes gente triste do coração. Porque nós não estamos falando aqui, né, irmãos, só da estética da pessoa. Nós estamos falando do brilho do Espírito Santo que nós podemos ver no rosto da pessoa. A pessoa alegre é uma pessoa mais bonita. Pessoa feliz é uma pessoa que traz coisas boas, irradia sentimentos bons. Nosso irmão Sebastião está concordando, né? Então é isso, irmãos. Muitas vezes a pessoa fala, tô vendo o brilho do Espírito Santo na sua face. Na verdade é o seu coração alegre, é o seu coração que foi trabalhado pelo Espírito Santo, é o seu coração que está deixando o Espírito Santo habitar dentro dele. E aqui diz, né? A alegria do Senhor é que é a nossa força. Quando nós alegramos também o coração de Deus, Ele mesmo nos fortalece, Ele nos deixa mais bonitos. A Bíblia fala lá no Salmo 103
que Deus, ele renova a nossa mocidade como a da águia. Se você nunca leu, depois você lê lá essa parte lá do Salmo 103, que diz que Salmo 103 fala que o Senhor, ele renova a nossa mocidade como a da águia. Então, quando você entrega a sua vida para Deus e que Deus começa a trabalhar na sua vida, muitos vão chegar até você e falar: você está mais bonito? Você está mais novo? Você está mais nova? Nossa, eu estou vendo um brilho diferente no seu rosto. Sabe o que é isso? É o coração trabalhado pelo Espírito Santo. É um coração feliz, é um coração alegre. Agora, a pessoa angustiada, depressiva, triste, você já viu que até a fisionomia fica pesada? Então é isso, irmãos. E nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós podemos escolher aquilo que vai habitar dentro do nosso coração. Se são coisas ruins ou coisas boas. Somos nós que abrimos a porta do nosso coração, ou para coisas ruins ou para coisas boas. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo, ele não estava falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta que Jesus se refere é a porta do nosso coração. E olha que Jesus estava falando ali, não era para o ímpio, Jesus estava falando para a igreja. É claro que essa palavra também serve para o ímpio, né? Mas Jesus estava falando ali para a igreja. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu vou alimentar ele e ele vai se alimentar de mim. Alimentar de coisas boas. Somos nós que abrimos a porta do nosso coração. Pastor, mas o senhor não fala isso porque o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. Irmãos, um coração regenerado, esse coração, ele não vai ser guiado, né? Ele não vai ser as lutas que vão determinar se esse coração vai ser triste ou um coração feliz. Não vai ser as lutas. O que vai determinar se esse coração vai ser triste ou se vai ser feliz é se Jesus está habitando dentro desse coração. Se Jesus estiver habitando dentro do coração, nada neste mundo vai determinar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz. Porque Jesus vai estar dentro do nosso coração. Porque todos passamos lutas, todos passamos batalhas, todos nós temos perdas. O que vai determinar, irmãos, a nossa paz, a nossa alegria, é aquilo que está ocupando o nosso coração. E o que está ocupando o nosso coração? Os nossos problemas ou é a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas? Semana passada eu preguei sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava numa masmorra, numa prisão horrível. Mas ainda assim ele conseguia ter alegria e paz no coração. E ele escreveu uma carta aos Filipenses falando: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida. Perto está o Senhor, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Então veja que o coração do apóstolo Paulo estava cheio de Deus. Mesmo na prisão, ele conseguiu ter paz e ter alegria. Por isso que Deus tem que ocupar todo o nosso coração, para nós termos essa paz e termos essa alegria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar e já estamos encerrando, irmão. Subtópico 2. O amor é a essência do cristianismo. Um coração cheio de amor, né? É o título aqui. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isso, revestivos do amor, né, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, o coração regenerado também vai ser um coração que possui amor. Vai ser um coração que carrega amor. Se nós não estamos experimentando isso, nós temos que orar a Deus para experimentarmos, irmãos, para sermos cheios de amor, porque a Bíblia fala que o amor, ele é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ninguém pode contar vantagem, né? Ah, eu sou uma pessoa amorosa porque eu sou uma pessoa boa. Não. O amor que a Bíblia quer que nós tenhamos não é qualquer amor também, não é o amor do mundo, né? Não é amor de irmão com irmão, não é amor de amigo com amigo, não é amor de marido e esposa, não. É o amor ágape. É aquele amor que ama até os inimigos. Este amor só pode ser derramado pelo Espírito Santo de Deus.
E o novo coração, esse amor é derramado no novo coração. Amém, irmãos? Por isso temos que buscar cada vez mais Deus, porque quando nós buscamos a Deus, nós somos invadidos por este amor dentro de nós. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 3, que é o último subtópico, e vamos estar encerrando. Aqui diz, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Existe o penhor do Espírito. O penhor é o quê? O penhor é a garantia. É a garantia que somos salvos. É a garantia que Jesus ele vai nos buscar. E esse penhor, esse selo, essa garantia está dentro dos nossos corações. Jesus, ele coloca ela dentro dos nossos corações. Então veja que é tão importante o coração novo, que nós só podemos ser salvos, que nós só podemos ser arrebatados por Deus, nós só podemos ir para a glória se esse selo, esse penhor, essa garantia estiver dentro dos nossos corações. E qual é esse selo? Qual é esse penhor? Qual é essa garantia? É o Espírito Santo de Deus que tem que habitar dentro dos nossos corações, porque disso vai depender até mesmo a nossa salvação. Amém? Tá vendo a importância desse estudo, irmãos? Esse estudo ele é tão importante que ele nos ensina até o que define se nós vamos ser salvos ou se não vamos ser salvos. Glória a Deus. Então vamos para a conclusão em nome de Jesus, que diz: nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Glória a Deus. Então, irmãos, um coração novo. É isso que nós precisamos ter. Muitas vezes nós queremos ter um carro novo, isso é bom. Muitas vezes queremos ter uma casa nova, isso é bom também. Roupas novas. Talvez um namorado novo, né? Não que o crente tenha que ficar trocando de namorado, né? Não é isso. Mas um relacionamento novo, né, irmãos? Um relacionamento de Deus. Tudo isso nós queremos ter. Mas o que nós mais precisamos, irmãos, nas nossas vidas, não são coisas terrenas novas. Isso é bom quando Deus nos dá. Mas o que nós mais precisamos é de um coração novo. Então nós vamos terminar nessa noite pedindo a Deus esse coração novo. Que Deus opere dentro de nós realmente o novo nascimento, né? Creio que vários já experimentaram, vários de nós já experimentamos o novo nascimento. Mas se até hoje, muitas vezes, nós podemos ficar com alguma dúvida na nossa mente, vamos pedir para Deus hoje: Senhor, opere dentro de nós este novo nascimento. Porque o novo nascimento, irmãos, é a regeneração da mente, é a regeneração do entendimento, é a mudança de mente, é a renovação de mente. Que Deus possa operar dentro de mim e dentro de você esse novo nascimento, essa regeneração, e para aqueles que Deus já operou, já regenerou, né? E nós, que nós possamos, irmãos, continuar até o fim, perseverar até o fim, para que a gente não venha cair, né, da graça, para que a gente não venha perder a salvação e que os nossos corações sejam renovados nessa noite de hoje. Amém, irmãos? Que o nosso coração seja limpo, seja liberto, seja renovado nessa noite de hoje, irmãos, porque é isso que nos traz alegria, é isso que nos traz paz, é isso que nos deixa até mesmo mais bonitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu coração, que Deus dê paz, dê alegria, dê um sentimento novo no seu coração, que Deus possa cada vez mais abençoar todas as áreas da sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam
amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. E só para não esquecer, te aguardo no próximo estudo bíblico com o tema A Promessa de Paz. Terça-feira que vem, a promessa de paz. A paz também vai invadir os nossos corações. Amém? Fique com Deus e não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto.